O que realmente está por trás da história do Taj Mahal? Este incrível monumento foi construído pelo imperador mogol Shah Jahan, em homenagem à sua amada esposa Mumtaz Mahal, que faleceu ao dar à luz. O Taj Mahal, com seu mármore branco brilhante e padrões intricados, se tornou um símbolo do amor eterno de Shah Jahan. No entanto, a história toma um rumo trágico. Após a conclusão deste magnífico mausoléu, seu filho Aurangzeb o depôs em uma luta implacável pelo poder. Shah Jahan foi preso em uma fortaleza próxima, onde só podia olhar com saudade para o Taj Mahal de sua cela. Embora tenha criado um impressionante monumento ao amor, ele ficou com amargas lembranças e um olhar para a beleza que agora parecia inatingível. A história do Taj Mahal não é apenas sobre arquitetura, é sobre amor, perda e laços indissolúveis que superam até mesmo o tempo. Quais lições você acha que podemos aprender com essa história? Você sabia que mais de 75% dos alimentos no mundo vem de apenas 12 tipos de plantas e 5 tipos de animais? Isso é bastante chocante, não é? Essa forte dependência de um número tão pequeno de fontes representa uma ameaça real à nossa segurança alimentar. Quando a agricultura se concentra principalmente nessas poucas espécies, corremos o risco de perder a biodiversidade. É como colocar todos os ovos em uma única cesta. Essa base genética limitada torna nossas culturas e rebanhos mais vulneráveis a pragas, doenças e mudanças climáticas. Se surgir uma nova praga ou doença, por exemplo, podemos enfrentar perdas massivas de colheitas e escassez de alimentos. Para lidar com isso, especialistas ressaltam a importância da diversidade de culturas. Ao cultivar uma variedade maior de plantas e animais, podemos criar um sistema alimentar mais sustentável, capaz de enfrentar melhor os desafios. Então, da próxima vez que você se sentar à mesa, pense na diversidade do seu prato. Adicionar mais variedade não só é bom para a sua saúde, mas também ajuda a saúde do nosso planeta. Vamos descobrir a verdade sobre o sistema de transporte de Dubai. Dubai não é apenas sobre arranha-céus deslumbrantes e compras de luxo. Possui um notável sistema de transporte público que facilita a navegação pela cidade. O metrô de Dubai se destaca como um grande trunfo, oferecendo viagens rápidas e eficientes para moradores e visitantes, com preços de passagens acessíveis, variando de apenas 80 centavos a $2 por viagem. É fácil entender por que tantos escolhem o metrô para explorar. Para os viajantes frequentes, há passes mensais disponíveis, geralmente custando entre $82 e $137, permitindo acesso ilimitado ao metrô, bondes e ônibus. Essa conveniência significa que você pode entrar e sair sem se preocupar com o bolso. Um verdadeiro Marvel tecnológico. O metrô de Dubai é totalmente automatizado e sem motorista, garantindo uma viagem suave que melhora a experiência de viagem. A partir de suas trilhas elevadas, os passageiros têm vistas deslumbrantes do incrível horizonte da cidade, tornando cada jornada um deleite visual. Com opções de transporte tão fáceis e agradáveis, não é de se admirar que o transporte público tenha se tornado o favorito para se locomover por essa metrópole empolgante. Você sabia que o Hubble vê galáxias que existiram há 13 bilhões de anos? O telescópio espacial Hubble realmente mudou nossa visão do universo, capturando imagens impressionantes de galáxias a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância. Essas antigas fotos cósmicas nos permitem vislumbrar como era o universo logo após o Big Bang, quando ele tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. As incríveis capacidades do Hubble revelam galáxias tão fracas e distantes que estão além da percepção humana. Uma de suas imagens mais famosas, o campo profundo do Hubble, mostra milhares dessas galáxias distantes brilhando no escuro do espaço. Estudando essas imagens, os cientistas podem aprender sobre as primeiras fases da formação e evolução das galáxias, o que nos dá uma visão mais clara de como nosso universo mudou ao longo de bilhões de anos. Não é incrível pensar que estamos olhando para uma história tão antiga? Você pode se surpreender. Diamantes podem ser aninhados. Cientistas recentemente descobriram uma pedra incrível, conhecida como diamante matrioshka, encontrada em uma mina na Sibéria. Este raro diamante possui uma estrutura interna única, semelhante às matrioshkas russas, onde um diamante está dentro do outro. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é que o diamante interno pode se mover livremente dentro da camada externa. Essa característica incomum fornece pistas importantes sobre a formação de diamantes nas profundezas da Terra.
Normalmente, os diamantes se formam sob calor e pressão extremos, o que torna essa descoberta ainda mais intrigante. O diamante Matryoshka ilustra não apenas a diversidade das estruturas naturais, mas também abre novas possibilidades para pesquisas em geologia e ciência dos materiais. Essa descoberta pode levar a novos avanços na compreensão da formação e estabilidade dos diamantes no subsolo. Prepare-se para se surpreender com os relacionamentos das celebridades. Não é só brilho e glamour, mas também paixões inesperadas que vão parar nas manchetes. Recentemente, a atriz Jennifer Lawrence revelou sua simpatia inesperada pelo comediante Larry David, que é muito mais velho que ela. Essa revelação surpreendeu muitos, mostrando como o amor pode surgir nos lugares mais inusitados. Em outro exemplo, o icônico casal Kurt Russell e Goldie Hawn está feliz junto há mais de 40 anos, sem se casar. O relacionamento deles desafia as normas tradicionais, provando que compromissos não precisam sempre de um casamento. Em vez disso, eles destacam uma parceria sólida, baseada em confiança, apoio e respeito mútuo. Não é incrível como esses relacionamentos de celebridades desafiam as visões tradicionais sobre amor e compromisso? Seja pela diferença de idade ou por relacionamentos de longa duração sem casamento, eles nos lembram que cada história de amor é única. Você já se perguntou por que amamos batatas fritas? Esse lanche popular tem uma história interessante que começa com a venda de batatas fritas a granel. Na década de 1930, ocorreu uma mudança revolucionária. A empresa Lay's foi a primeira a embalar esses petiscos deliciosos em pacotes individuais. Essa inovação inteligente visava manter a frescura e proporcionar conveniência para que as pessoas pudessem levar o lanche com elas. Antes, as batatas fritas podiam perder a frescura rapidamente ou serem contaminadas durante o manuseio. Depois que começaram a ser embaladas em pacotes herméticos, elas não só permaneceram frescas por mais tempo, mas também se tornaram muito mais fáceis de distribuir nas lojas. Esse interesse por lanches práticos ajudou as batatas fritas a se tornarem um produto amado em todo o mundo. Hoje, você pode encontrá-las em uma variedade de sabores e opções, desde as clássicas salgadinhas até as apimentadas. Como você gosta das suas batatas fritas? Prepare-se para se surpreender com o sucesso da Dunkin' Donuts. Fundada em 1948 por William Rosenberg em Massachusetts, a Dunkin' Donuts se tornou uma marca amada de café e donuts que ressoa globalmente. Com mais de 12 mil lojas em 36 países, é quase impossível encontrar uma cidade sem uma loja Dunkin'. Mas o que realmente impulsiona sua popularidade? A marca se concentra em oferecer uma experiência rápida e satisfatória, tornando-se uma parada obrigatória nas manhãs corridas. O cardápio de cafés é impressionantemente variado, com opções que vão desde o clássico café preto até variedades saborizadas, agradando a todos os gostos. Um fato curioso, o café da marca é preparado fresco ao longo do dia, garantindo que os clientes recebam qualidade em cada xícara. No entanto, a Dunkin' não é só sobre café. Seus donuts, especialmente os amados Boston Cream e Jelly, fazem com que os fãs voltem sempre. Além disso, o cardápio agora inclui sanduíches de café da manhã e lanches atendendo aqueles que precisam de uma refeição rápida. O compromisso em melhorar a experiência do cliente e abraçar a inovação constante garante que a Dunkin' continue sendo uma líder no competitivo mercado de alimentos e bebidas. Então, qual é a sua delícia favorita da Dunkin'? Você já se perguntou por que o ferro é tão especial? O ferro, que está no centro do nosso planeta e em nosso sangue, tem o número atômico 26, o que o torna um elemento importante na tabela periódica. Esse número indica quantos prótons existem no átomo de ferro, o que afeta diretamente suas propriedades e comportamento. O ferro é necessário para muitas coisas em nossa vida cotidiana, desde a construção de prédios e estradas, até ser um componente essencial da hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio no nosso sangue. Sua capacidade de formar compostos facilmente e de enferrujar o torna extremamente útil, mas também significa que precisamos cuidar das estruturas de ferro para evitar sua deterioração. Você sabia que o ferro é um dos elementos mais abundantes no universo? Essa abundância permite que ele desempenhe um papel significativo na estrutura do universo e na formação de estrelas. Então, da próxima vez que você ver uma viga de ferro resistente ou sentir um aumento de energia após uma refeição, pense na fascinante ciência por trás do ferro.
Você consegue imaginar que existem zebras albinas raras? Essas criaturas impressionantes não são apenas uma variação das zebras comuns, elas são uma maravilha rara da natureza. As zebras albinas se destacam devido a uma mutação genética que afeta a produção de melanina em seus corpos. Essa falta de pigmento faz com que, em vez das listras pretas e brancas habituais, sua pele apareça branca ou em um tom claro com listras muito claras ou até rosadas. Sua aparência marcante cativa entusiastas da vida selvagem e pesquisadores, já que avistamentos desses animais raros são incrivelmente incomuns na natureza. No entanto, esse charme único traz desafios. A ausência de melanina pode aumentar sua vulnerabilidade ao sol, tornando-as suscetíveis a queimaduras solares e câncer de pele. Além disso, essa pigmentação incomum pode complicar suas interações sociais dentro dos grupos, pois podem ser percebidas de forma diferente por seus pares. Além disso, sua cor mais clara pode dificultar sua camuflagem, deixando-as mais expostas a predadores. Assim, a existência de zebras albinas provoca discussões fascinantes sobre sobrevivência, adaptação e as maravilhas da genética na natureza. Imagine avistar uma dessas belas e raras zebras vagando pela savana, uma verdadeira joia da vida selvagem. Você pode se surpreender. Uma mulher espiã salvou a situação. Christina Granville, nascida como Maria Cristina Janina Scarbeck, deixou uma marca significativa como espiã britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi a primeira mulher a trabalhar no Serviço de Operações Especiais da Grã-Bretanha, onde participou de missões ousadas relacionadas ao contrabando de armas e à coleta de informações de inteligência. Uma de suas fugas mais emocionantes aconteceu quando ela enganou a Gestapo, fingindo estar doente de tuberculose. Um ato corajoso que demonstrou sua rápida reação e bravura. O próprio Winston Churchill a chamava de sua espiã favorita, destacando seu papel importante nos esforços de guerra. As ações audaciosas de Granville não apenas ajudaram na luta contra a Alemanha nazista, mas também desafiaram as normas de gênero tradicionais no campo da espionagem. Seu legado inspira muitos, provando que coragem e habilidade não dependem de gênero. Quem poderia imaginar que uma espiã poderia mudar nossa percepção dos papéis femininos na história? Você já se perguntou por que dizemos saúde? Essa frase comum vem de tempos antigos, quando as pessoas acreditavam que espirrar poderia expulsar espíritos malignos. Em muitas culturas, espirrar era visto como um sinal de vulnerabilidade a doenças que poderiam afetar o corpo. Para combater isso, dizer saúde se tornou uma forma de oferecer proteção e bons desejos. Alguns historiadores ligam essa frase à época da peste bubônica, quando espirrar era um sintoma da doença, gerando orações por segurança. Curiosamente, variações dessa frase existem em muitas línguas ao redor do mundo, mostrando como esse sentimento de proteção ultrapassa barreiras culturais. Mesmo hoje, quando alguém espirra, lembramos dessas crenças antigas, transformando um simples reflexo em um momento de conexão e cuidado. Então, da próxima vez que você ouvir saúde, lembre-se de que isso carrega um legado de esperança e proteção. Você pode se surpreender. Volvo de 1966 dura para sempre. É incrível, mas este carro clássico percorreu mais de 3 milhões de milhas, estabelecendo um recorde mundial de quilometragem entre todos os carros. Ao volante estava Irv Gordon, um fã dedicado da Volvo, que comprou o carro em 1966 por apenas $4.000. O que distingue esta Volvo não é apenas a quilometragem, mas também sua durabilidade e design, que mostram a qualidade da engenharia pela qual a Volvo é conhecida. Com reparos mínimos e manutenção regular, Irv manteve seu carro favorito funcionando por décadas, inspirando muitos amantes a valorizar modelos antigos. Seja para ir ao trabalho ou para uma viagem longa, esta Volvo prova que, com os devidos cuidados, os carros podem durar muito mais do que normalmente esperamos. Não é interessante pensar nas histórias que este carro poderia contar após todas as suas viagens? Vamos descobrir a verdade. Você pode se surpreender ao saber que a Islândia não tem mosquitos. Imagine viver ao ar livre sem o zumbido constante dos mosquitos. Esse fato incrível se deve ao clima e à geografia únicos da Islândia. Ao contrário de muitas regiões onde os mosquitos prosperam, as temperaturas frescas da Islândia impedem que esses insetos incômodos se reproduzam. Os mosquitos precisam de água morna e parada para colocar seus ovos, mas os corpos d'água da Islândia costumam ser muito frios e agitados. Os numerosos rios e pântanos ventosos do país
criam um ambiente inadequado para a população de mosquitos. Os residentes da Islândia desfrutam dos meses de verão sem a necessidade de repelente, tornando atividades ao ar livre, como caminhadas, acampamentos e pesca, muito mais agradáveis. Essa ausência de mosquitos não só enriquece a experiência de explorar as paisagens espetaculares da ilha, como suas lindas cachoeiras e formações vulcânicas, mas também destaca o excepcional equilíbrio ecológico da Islândia. Os visitantes podem respirar aliviados enquanto admiram vistas deslumbrantes, sabendo que não serão incomodados por picadas de insetos. Não é fascinante como a geografia molda o mundo natural? É verdade que existem pandas marinhos? O panda marinho é um invertebrado interessante que pode surpreender muitos com sua aparência que lembra um panda. O corpo esquelético e semi-transparente desse ser único vive entre pedras, recifes e conchas nos oceanos ao redor do mundo. Ele demonstra uma incrível diversidade da vida marinha e destaca como a natureza pode criar formas tão fascinantes. O panda marinho não é um mamífero adorável como o panda gigante da China, mas chamou a atenção de muitos por sua notável semelhança. Esses invertebrados incríveis habitam diferentes ambientes oceânicos e desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Vivendo em formações rochosas subaquáticas e recifes, eles contribuem para a vida vibrante e dinâmica dos ecossistemas marinhos. Estudar essas espécies ajuda os cientistas a entender não apenas os próprios seres, mas também a saúde dos ecossistemas oceânicos. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há mais do que apenas peixes e corais. Por exemplo, o misterioso panda marinho. O que mais você acha que se esconde nas profundezas? Vamos revelar a verdade sobre luz e papel. Em uma reviravolta surpreendente da tecnologia, alguns tipos de papel podem mudar quando expostos à luz. Essa incrível característica permite que os usuários apaguem informações específicas, possibilitando o reaproveitamento do papel para diferentes finalidades. Imagine um mundo onde você faz anotações e com apenas a luz do sol, o papel se transforma, apagando o conteúdo antigo. Esse processo fascinante está frequentemente ligado a materiais fotônicos que reagem à luz de maneiras impressionantes. A superfície do papel passa por mudanças únicas, revelando ou ocultando diferentes camadas. Pense nisso como uma tela mágica que pode ser renovada. Essa inovação tem consequências empolgantes para tudo, desde a arte até práticas ecológicas, pois reduz o desperdício e permite uma criatividade infinita. Então, da próxima vez que você fizer uma anotação, pense em como a luz pode dar uma nova vida a esse papel. O que você acha dessa tecnologia incrível? É verdade que os gatos têm personalidades secretas? Com certeza, cada gato tem um padrão de pelagem único, como uma impressão digital. Essa individualidade ajuda os gatos a se destacarem, mostrando a criatividade da natureza. Desde as listras vibrantes dos tabs até as elegantes manchas dos cálicos. Esses padrões não são apenas bonitos, eles desempenham um papel na identidade do gato. Por exemplo, a cor do gato pode influenciar suas interações sociais, já que outros animais podem reconhecê-los pela aparência única. Além disso, algumas pesquisas mostram que essas variações podem estar ligadas a traços de personalidade do gato. Então, quando você vê seu amigo peludo relaxando com sua linda pelagem, lembre-se de que sua aparência é parte do que o torna especial. Cada pelinho conta uma história. Você já percebeu como alguns gatos têm uma graça ou charme especial baseados em sua aparência? Isso não é apenas estética, é parte da identidade no mundo dos gatos. Você já ouviu falar do design único do metrô em Chongqing? Esse sistema de metrô na China é famoso por suas rotas impressionantes que passam diretamente por prédios. Essa arquitetura inusitada surgiu devido ao relevo montanhoso da cidade, tornando mais prático integrar as linhas de metrô nas construções existentes do que construir ao redor delas. Como resultado, os passageiros podem embarcar e atravessar um complexo residencial ou um shopping. Essa abordagem interessante não só economiza espaço, mas também transforma a paisagem urbana, unindo transporte e arquitetura. Os passageiros em Chongqing têm uma experiência única de viagem, com vistas deslumbrantes da cidade pelas janelas do trem. Na próxima vez que você pensar em transporte público, imagine viajar através de um prédio e não ao redor dele. Legal, não é mesmo? Você já se perguntou por que Auschwitz ainda é importante? Este infame campo de concentração na Polônia é um terrível lembrete do Holocausto, onde milhões de judeus perderam suas vidas tragicamente.
Auschwitz é um poderoso símbolo das consequências do ódio e da intolerância desenfreados. Fundado pelos nazistas em 1940, inicialmente serviu como um centro de detenção, mas logo se tornou o lugar mais mortal de genocídio. As histórias dos sobreviventes e as fotos assustadoras dessa sombria parte da história nos lembram da resiliência do espírito humano, apesar do sofrimento inimaginável. Hoje, Auschwitz é um forte lembrete de nossa responsabilidade em combater o ódio e garantir que tais atrocidades nunca mais se repitam. Visitar este lugar nos permite refletir sobre o passado e promove discussões sobre tolerância, compreensão e a importância de combater a discriminação em qualquer forma. Como podemos garantir que as lições de Auschwitz nunca sejam esquecidas? Prepare-se para se surpreender com a jornada da água. As moléculas de água estão sempre circulando nos sistemas da Terra, passando pela atmosfera, oceanos e organismos vivos. Esse ciclo incrível significa que a água que você bebe hoje tem uma história rica. Ao longo de milhões de anos, quando a água evapora, condensa e cai como precipitação, ela se move pela paisagem, entrando em rios, lagos e oceanos. É muito provável que algumas moléculas no seu copo já tenham sido parte da vida de um dinossauro, passando por seus corpos há bilhões de anos. Esse processo de reciclagem garante que a água esteja sempre em movimento, conectando diferentes ecossistemas e seres vivos. Então, quando você dá um gole, lembre-se de que você não está apenas matando a sede, você está se conectando com uma história antiga e dinâmica que sustentou a vida na Terra ao longo dos séculos. Não é incrível? Por que Paul Barton toca música para elefantes? Na Tailândia, esse talentoso pianista utiliza uma abordagem única para cuidar dos animais, tocando música clássica para elefantes que são cegos ou idosos. Esses majestosos seres frequentemente enfrentam dificuldades devido à idade ou problemas de saúde, o que causa estresse e ansiedade. As melodias tranquilizadoras de Barton criam uma atmosfera calma, ajudando os elefantes a se sentirem relaxados e conectados com o mundo ao seu redor. Seus concertos não são apenas entretenimento, eles fortalecem a conexão de compaixão entre humanos e animais. Os elefantes reagem à música de maneiras surpreendentes. Alguns balançam suavemente, enquanto outros parecem fechar os olhos em um prazer pacífico. Os esforços de Barton destacam o poderoso impacto da música no bem-estar emocional, mostrando que a arte pode desempenhar um papel importante na terapia animal. À medida que ele continua a compartilhar seu talento, mais pessoas descobrem os laços profundos que podemos estabelecer com a vida selvagem. Não é inspirador como a música pode unir diferentes espécies? É verdade que luas podem ter suas próprias luas? O termo lua-lua descreve uma ideia fascinante, onde uma lua orbita outra lua. Embora ainda não tenhamos encontrado luas-luas em nosso sistema solar, essa concepção estimula a imaginação sobre quão complexa pode ser nosso universo. Imagine uma grande e bela lua, como a nossa, que tem uma lua menor orbitando ao seu redor. Que incrível isso soa! No vasto espaço, astrônomos consideram a possibilidade de existirem luas-luas ao redor de planetas distantes ou até mesmo ao redor de luas de gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. Essas possibilidades intrigantes levantam questões sobre como a gravidade funciona e como os corpos celestes interagem. Cada lua-lua pode influenciar as marés, a rotação e até mesmo a atmosfera de suas luas parentais. Portanto, embora as luas-luas ainda sejam uma teoria, elas nos lembram de quanto ainda temos a aprender sobre o misterioso universo que chamamos de lar. É verdade que temos sentidos adicionais? Absolutamente! A maioria das pessoas conhece os 5 sentidos clássicos: visão, audição, tato, paladar e olfato. No entanto, os seres humanos têm mais. 2 sentidos interessantes são a propriocepção e o equilíbrio. A propriocepção é a capacidade do seu corpo de perceber sua posição e movimento, permitindo que você ande sem olhar para os pés, ou saiba o quão longe seus braços estão estendidos. Esse sentido é extremamente importante para tudo, desde praticar esportes até digitar no teclado. Por outro lado, o equilíbrio ajuda você a se manter estável. Pense em como você consegue andar de bicicleta ou ficar em uma perna sem cair. Esses sentidos funcionam de forma discreta, mantendo nossa coordenação e estabilidade no dia a dia. Então, da próxima vez que você se mover com facilidade, lembre-se de que seu corpo tem muito mais do que apenas 5 sentidos. Difícil de acreditar, mas as loiras realmente têm mais cabelo.
Pesquisas mostram que pessoas com cabelo loiro geralmente têm cerca de 150 mil fios, enquanto aquelas com cabelo escuro têm cerca de 100 mil. Essa diferença surpreendente está relacionada à espessura e densidade dos fios. Cabelos loiros tendem a ser mais finos, mas há mais deles, enquanto cabelos escuros costumam ser mais grossos e ásperos. Imagine esses 50 mil fios a mais, que dão volume e opções para penteados. Embora essa diferença não mude muito sua aparência, ela explica por que algumas cores de cabelo parecem mais volumosas e cheias. Então, da próxima vez que você ver uma loira deslumbrante, lembre-se de que por trás desse cabelo luxuoso está a ciência. Não é incrível como a cor do nosso cabelo influencia muitos aspectos da nossa vida? Você já percebeu como pratos brancos afetam a comida? Pesquisas mostram que a cor da sua louça pode enganar seu cérebro, fazendo você pensar que sua comida é mais saudável ou menos calórica. Quando a comida é servida em pratos brancos, ela parece mais vibrante, e as cores das frutas e legumes ficam mais intensas, enquanto pratos mais pesados parecem menos intimidantes. Esse efeito visual pode fazer com que as pessoas sirvam porções maiores, acreditando erroneamente que estão consumindo menos calorias. Esse fenômeno, muitas vezes despercebido, destaca como nosso ambiente molda nossos hábitos alimentares. É surpreendente como algo tão simples como a cor do prato pode influenciar nossa percepção da comida e nossas escolhas durante as refeições. Portanto, da próxima vez que você for arrumar a mesa, pense na cor da sua louça. Talvez uma simples mudança na sua louça possa impactar sua dieta. Hoje é um dia especial dedicado à conscientização sobre a saúde do cérebro e a compreensão das doenças neurológicas. Esta celebração anual convida todos a explorar as incríveis complexidades do nosso cérebro, que controla cada movimento, pensamento e emoção que sentimos. Muitos não sabem que doenças como Alzheimer, epilepsia e esclerose múltipla afetam milhões de pessoas em todo o mundo, tornando este dia importante para a disseminação de informações. As atividades variam de seminários educativos a eventos comunitários, onde especialistas compartilham as últimas pesquisas e descobertas em neurociências. Ao discutir as funções do cérebro, podemos aprender mais sobre o que acontece quando algo dá errado e como podemos melhorar a saúde cerebral por meio de escolhas de estilo de vida, como alimentação e exercícios físicos. Participar desses temas ajuda a reduzir o estigma e permite que pessoas e famílias enfrentando problemas neurológicos encontrem apoio e recursos. Vamos nos aprofundar no fascinante mundo do nosso cérebro e celebrar as conquistas nas pesquisas sobre a saúde cerebral. E se eu disser que a neve pode ser suja? A neve muitas vezes parece limpa e perfeita, cobrindo o mundo com um manto branco, mas na verdade pode conter poluentes do ar. Quando os flocos de neve se formam, eles atraem e retêm pequenas partículas como gases de escape de carros, emissões industriais e até poeira. Isso acontece porque os pequenos cristais de gelo têm uma superfície pegajosa, o que permite que se liguem a essas substâncias nocivas. Como resultado, a neve ao redor de estradas movimentadas ou cidades pode estar cheia de poluentes. Quando a neve derrete, esses poluentes podem infiltrar-se no solo e em corpos d'água, afetando o meio ambiente e a vida selvagem. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que o que parece uma maravilha inofensiva do inverno pode esconder perigos. Portanto, da próxima vez que você ver uma bela paisagem nevada, pense no que está escondido sob esse manto branco. Será que é tão limpo quanto parece? Você sabia que o estresse mental pode aquecer seu cérebro? Quando sentimos estresse, nosso corpo entra em modo de emergência. Essa reação, chamada de luta ou fuga, nos prepara para enfrentar ameaças. Curiosamente, o estresse mental realmente pode aumentar a temperatura do nosso cérebro. Isso acontece devido à liberação de hormônios do estresse, como o cortisol, que ativam várias funções do corpo. Você pode notar sintomas físicos como suor, especialmente em situações estressantes, como provas ou apresentações. Quando sua mente está a mil, seu corpo reage, às vezes fazendo você se sentir desconfortavelmente quente. Essa conexão entre estresse mental e sintomas físicos mostra o quão interligados estão nossa mente e corpo. É importante gerenciar o estresse com técnicas como respiração profunda ou mindfulness para manter a calma e a clareza. Lembre-se de que um cérebro mais fresco pode levar a um pensamento mais claro e melhores decisões, ajudando você a lidar com as fontes de estresse. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, tente encontrar um momento para relaxar e diminuir sua temperatura mental. E se eu te contar sobre a anagrama secreta de Einstein?
Você pode se surpreender ao saber que o nome de um dos maiores gênios da história, Albert Einstein, pode ser rearranjado de forma criativa para formar 10 mentes brilhantes. Essa anagrama inteligente não só soa impressionante, mas também é uma homenagem divertida ao intelecto excepcional de Einstein. A ideia das anagramas é pegar as letras de uma palavra ou frase e formar outra, muitas vezes revelando conexões interessantes. No caso de Einstein, essa brincadeira destaca a genialidade do homem, que mudou nossa compreensão da física. Com suas teorias inovadoras como a relatividade, ele definitivamente tinha a mente para merecer esse título. As anagramas frequentemente despertam curiosidade, transformando nomes familiares em quebra-cabeças divertidos que incentivam amantes da linguagem e da ciência a apreciar a criatividade por trás deles. Quais outros nomes você consegue lembrar que podem revelar tesouros ocultos? Conheça a minúscula aranha pato-dígua, encontrada na Colômbia. Este incrível pequeno organismo é a menor espécie de aranha conhecida, com fêmeas que atingem apenas 0,03 polegadas de largura, menor que uma semente de gergelim. Você consegue imaginar algo tão pequeno? Ela foi descoberta nas densas florestas da Colômbia e mostra a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Apesar de seu tamanho diminuto, essas aranhas desempenham um papel importante no ecossistema, alimentando-se de insetos pequenos e ajudando a controlar suas populações. Suas dimensões incomuns destacam a adaptabilidade da vida, que encontra maneiras de sobreviver em diferentes condições. Pesquisadores continuam a estudar essas espécies para entender melhor como elas sobrevivem e interagem em seus habitats. Então, da próxima vez que você ver uma semente de gergelim, lembre-se de que há uma aranha na Colômbia tão pequena que pode facilmente se esconder atrás dela. A natureza não é incrível? Por que o Alabama vende galos para pontes? Em uma reviravolta inesperada no financiamento de projetos públicos, o Alabama encontrou uma solução única para financiar uma ponte: a venda de galos em um leilão. Esse método inusitado destaca até onde as pessoas estão dispostas a ir para resolver problemas de infraestrutura. Quando as fontes tradicionais de financiamento se esgotaram, os líderes locais mostraram criatividade. Eles organizaram um leilão de galos, que não apenas atraiu atenção, mas também incentivou a participação da comunidade. O evento reuniu moradores que deram lances nesses amigos emplumados, transformando uma simples arrecadação de fundos em um vibrante evento comunitário. Essa abordagem inovadora demonstra como as comunidades podem se unir usando ideias criativas para resolver problemas atuais. Ao utilizar recursos locais e incentivar a participação, o Alabama mostrou que determinação e criatividade podem abrir caminho para o progresso, com penas voando por toda parte. Estarão outros estados prontos para seguir esse exemplo inusitado? Os pelos lanúgos são finos e macios e podem ser surpreendentemente importantes para manter a temperatura do corpo, especialmente em condições adversas. Eles geralmente aparecem nos fetos no útero, ajudando a regular o calor antes do nascimento. Embora pareça uma característica insignificante, esses pelos delicados funcionam como uma camada de gordura, agindo como isolamento. Para pessoas que têm dificuldade em manter reservas de gordura suficientes, os lanúgos podem servir como uma proteção natural contra o frio. É incrível como nossos corpos se adaptam, não é? Normalmente, os lanúgos caem antes do nascimento, mas em algumas pessoas, eles podem persistir na infância ou em certas condições médicas. Quando falamos sobre sobrevivência, cada detalhe conta. Os lanúgos são mais um exemplo de como nossos corpos desenvolveram maneiras de nos proteger e preservar em diferentes situações. Você já ouviu falar de algo tão fino, mas tão importante? Você sabia que a Apollo 11 enfrentou perigos durante a aterrissagem? É difícil acreditar, mas a missão histórica que levou pessoas à Lua em 1969 teve sérios problemas técnicos. O computador do módulo lunar, responsável pela navegação, travou e reiniciou várias vezes durante a descida à superfície lunar. Essas falhas poderiam ter comprometido a missão, mas não foram a maior ameaça que a Apollo 11 enfrentou na aterrissagem. O momento mais perigoso ocorreu quando o módulo lunar se aproximava do local de pouso. O astronauta Neil Armstrong teve que assumir o controle, desviando de rochas e crateras, enquanto o nível de combustível caía para um ponto crítico. Com nervos de aço e uma rápida reação, ele pousou com sucesso no Mar da Tranquilidade, tornando-se a primeira pessoa a pisar em outro corpo celeste.
Essa incrível conquista mostrou o trabalho em equipe e a criatividade para superar dificuldades, transformando uma falha de computador em uma história de vitória humana. Você consegue imaginar a pressão que eles enfrentaram? Você sabe como o mar molda a vida nas ilhas? O mar não é apenas uma vasta superfície de água, é uma fonte vital de sustento, especialmente para as regiões insulares. Esses lugares frequentemente dependem do oceano para alimentação, transporte e até tradições culturais. Muitas comunidades insulares contam com a pesca como principal fonte de alimento, destacando sua profunda conexão com a vida marinha. Desde os vibrantes recifes de corais cheios de peixes até os manguezais que protegem as costas, o mar oferece habitats essenciais que sustentam a biodiversidade. Além disso, a identidade cultural dos insulares, muitas vezes, está entrelaçada com seu ambiente marinho, influenciando a arte, a música e o folclore locais. Festivais que celebram a riqueza do mar ressaltam essa conexão especial, mostrando o quão importante o oceano é para seu modo de vida. À medida que as mudanças climáticas e a poluição ameaçam esses ecossistemas, torna-se cada vez mais crucial reconhecer e proteger o papel do mar na preservação do equilíbrio ecológico e do patrimônio cultural. Como podemos garantir que as futuras gerações continuem a viver em harmonia com o oceano? Por que a maratona inspira tantas pessoas? Tudo começou em 1896, durante os Jogos Olímpicos em Atenas, quando decidiram reviver o espírito dos antigos Jogos Gregos. Esse evento histórico não foi apenas uma corrida, foi uma homenagem ao lendário corredor Fidípides, que percorreu cerca de 42 quilômetros de maratona a Atenas. Fidípides trouxe a notícia da vitória sobre os persas na Batalha de Maratona, e sua jornada épica se tornou a base para a distância moderna da maratona. Essa corrida reflete a essência da resistência e determinação, o que a torna querida tanto para atletas quanto para espectadores. Desde seus humildes começos na Grécia, a maratona se tornou um fenômeno global, realizado em cidades ao redor do mundo, inspirando muitos a enfrentar desafios físicos e mentais. As pessoas treinam por meses, muitas vezes arrecadando fundos para instituições de caridade, celebrando o espírito de comunidade e unidade. Portanto, seja você um corredor ou um torcedor, a maratona realmente nos une em nosso espírito humano. Ela te inspira a calçar os tênis. Prepare-se para dormir em um quarto de vidro. O Hotel Paradiso Art, em Ibiza, oferece um design ousado e inovador, com um quarto de vidro transparente logo no lobby. Esse conceito único muda a forma tradicional de ver hotéis, permitindo que os hóspedes durmam à vista de um ambiente movimentado. Embora isso possa ser desafiador para quem valoriza a privacidade, esse espaço em comum é perfeito para viajantes sociáveis e aventureiros que querem se conectar mais com o entorno. Imagine acordar e ver o sol nascer através do vidro brilhante, cercado pela vibrante energia de Ibiza. Os designers claramente queriam criar uma experiência inesquecível e não apenas um lugar para dormir. Essa característica marcante não só reflete o estilo de vida dinâmico da ilha, mas também promove um senso de comunidade entre os hóspedes. Mas você teria coragem de experimentar e aproveitar a vista, além do seu aconchegante espaço de dormir? Você sabia que esse vegetal verde contém compostos químicos surpreendentes? O aspargo possui uma substância única chamada ácido aspartico. Quando você come aspargo, seu corpo quebra esse ácido, transformando-o em vários químicos que contêm enxofre. É esse processo que dá a algumas pessoas um cheiro forte na urina após comer aspargo. No entanto, nem todos conseguem sentir esse cheiro, e isso é um mistério genético. Algumas pessoas têm os genes necessários para perceber esse aroma desagradável, enquanto outras não, o que gera conversas interessantes sobre biologia humana. Então, da próxima vez que você saborear uma deliciosa porção de aspargo, lembre-se de que não é apenas uma escolha saudável, mas também algo curioso, com uma ciência fascinante por trás. Quem diria que um vegetal tão simples poderia causar tanta agitação, ou melhor, tanto cheiro? Você pode se surpreender. Batman Bean Supermod é real. Em Singapura, um homem orgulhosamente carrega o nome único, Batman Bean Supermod, que certamente chama a atenção e provoca sorrisos. Esse nome divertido reflete o espírito brincalhão dos singapurianos na escolha de nomes. Para muitos parece que ele saiu diretamente dos quadrinhos. O nome foi criado em parte em homenagem à admiração do pai pelo super-herói Batman, com um toque divertido.
As leis de nomes em Singapura permitem criatividade, e esse exemplo mostra como as pessoas podem expressar sua individualidade e cultura. É surpreendente ver como os nomes podem carregar tanta personalidade e humor, tornando nosso mundo um pouco mais vibrante. Então, da próxima vez que você pensar em nomes, lembre-se de Batman Bean Supermod e reflita sobre como um nome pode contar uma história e gerar conversas. Você consegue imaginar como é ter um nome assim? Você sabia que havia mais de 22 mil aviões no céu ao mesmo tempo? Em 26 de maio de 2023, o Flight Radar 24 registrou um evento impressionante na história da aviação, monitorando mais de 22 mil aeronaves simultaneamente. Esse recorde mostra a incrível escala da aviação global e a interconexão do nosso mundo. É surpreendente pensar que, a qualquer momento, milhares de aviões cruzam diferentes continentes, transportando milhões de passageiros e toneladas de carga. O espaço aéreo é como uma rodovia movimentada lá em cima, com rotas que vão desde voos curtos até longas viagens. Com o avanço da tecnologia, os voos continuam a crescer, tornando as viagens mais acessíveis do que nunca. Esse recorde naquele dia especial é um testemunho de como nossas vidas estão entrelaçadas, com pessoas de diferentes culturas se reunindo, compartilhando experiências e sonhos a grandes distâncias. Como será o futuro dos voos? Difícil de acreditar, mas o dinheiro pode desaparecer da noite para o dia. Na Coreia do Norte, houve uma chocante reavaliação da moeda, que desvalorizou drasticamente as economias das pessoas em um instante. Imagine acordar e descobrir que seu dinheiro suado só pode comprar um pão. Esse repentino tremor financeiro forçou muitos cidadãos a se adaptarem rapidamente, pois muitos só podiam arcar com produtos básicos. As consequências afetaram não apenas o conforto. Famílias inteiras enfrentaram a ameaça da fome, mostrando como a estabilidade financeira pode desmoronar rapidamente. As economias desapareceram e as pessoas tiveram que repensar sua vida cotidiana e hábitos de consumo, frequentemente priorizando comida e segurança. Esse evento abalou não apenas vidas individuais, mas também destacou a fragilidade dos sistemas econômicos, onde mudanças repentinas podem causar caos, levantando a questão: será que as economias de alguém estão realmente seguras? O que acontecerá a seguir em condições tão imprevisíveis? E se eu disser que as lagartas podem nadar? Essas criaturas incríveis não são apenas larvas de borboletas e mariposas. Elas possuem habilidades surpreendentes que muitas vezes passam despercebidas. Por exemplo, muitas lagartas realmente conseguem nadar. Quando encontram água, elas podem usar seu corpo para se mover e chegar a um lugar seguro, evitando predadores. Mas isso não é tudo. As lagartas passam por uma transformação impressionante em seu ciclo de vida, se transformando de uma larva rastejante em uma magnífica borboleta ou mariposa. Essa metamorfose, que pode levar de algumas semanas a meses, mostra o incrível potencial da natureza. É um lembrete de que por trás de cada lagarta modesta existe a possibilidade de asas coloridas e voo. Então, da próxima vez que você ver uma comendo folhas, lembre-se de que não é apenas uma criatura simples, é um milagre em formação. E se eu te disser que a palavra ritmo não tem vogais tradicionais? Essa palavra incrível é a mais longa do inglês sem as vogais comuns, A, E, I, O e U. Em vez disso, ela usa a letra X para criar seu som. Essa característica única mostra como o inglês pode ser flexível e surpreendente. Embora muitas palavras dependam de A, E, I, O e U para formar suas sílabas, ritmo demonstra que a língua pode evoluir com menos letras. Na verdade, vem de um termo grego antigo que significa movimento medido, o que acrescenta profundidade ao seu significado além da escrita. Ritmos estão em toda parte, da música à poesia e até no batimento do nosso coração. Estudar essas peculiaridades da língua nos lembra da natureza lúdica das palavras. Da próxima vez que você ouvir uma música marcante ou sentir o ritmo em sua obra favorita, pense em ritmo e aprecie seu lugar especial em nossa língua. E se eu te disser que os peixes dourados podem viver por décadas? O peixe dourado mais velho conhecido, chamado Tish, estabeleceu um impressionante recorde ao viver até os 43 anos. Tish pertencia à família Hand no Reino Unido, que cuidou de seu amigo nadador até sua morte em 1999. Essa longevidade incomum garantiu a Tish um lugar no livro dos recordes Guinness, como o peixe dourado mais velho. A maioria dos peixes dourados de estimação vive apenas cerca de 10 a 15 anos,
Então, a incrível longevidade de Tish realmente merece admiração. O cuidado adequado e as condições certas podem influenciar significativamente a vida de um peixe dourado, incluindo fatores como o tamanho do aquário, a qualidade da água e a alimentação. A história de Tish nos lembra que, com as condições e cuidados certos, até mesmo pequenos animais de estimação podem nos surpreender com sua longevidade. Quem diria que um simples peixe dourado poderia entrar para a história dessa maneira? Você sabia que asteroides podem ter suas próprias luas? Essa descoberta fascinante foi feita graças às observações da sonda da NASA Galileo durante seu sobrevoo em 1993. Foi nesse momento que os cientistas notaram pela primeira vez o asteroide Ida e sua pequena lua Dactyl, que orbita ao seu redor. Essa descoberta revolucionária abriu novos horizontes para nossa compreensão dos corpos celestes. Antes, a ideia de que asteroides poderiam ter seus próprios satélites naturais parecia improvável. Agora, os pesquisadores sabem que essas relações no espaço são muito mais complexas do que se pensava. A descoberta de Dactyl não apenas mostrou as interações dinâmicas entre esses corpos celestes, mas também incentivou investigações sobre muitos outros objetos menores que habitam nosso sistema solar. Quem sabe que outros mistérios podem estar escondidos nessas rochas errantes? É verdade que cachoeiras podem fluir para cima? Em Talca, no Chile, existe uma incrível maravilha natural, uma cachoeira invertida que desafia nossa visão habitual da natureza. Esse fenômeno fascinante ocorre quando ventos fortes e correntes de água se encontram no momento certo. Em vez de cair, a água parece fluir para cima, criando uma ilusão mágica que faz os espectadores questionarem a própria gravidade. Imagine estar à beira de um rio, sentindo o frescor das gotículas de água e observando como ela aparentemente quebra as leis da natureza. Moradores locais e viajantes curiosos se reúnem nessa atração única, ansiosos para capturar esse espetáculo hipnotizante. É um ótimo exemplo de como a natureza pode nos surpreender, lembrando que ainda existem muitos mistérios a serem desvendados no mundo. Você já testemunhou algo tão estranho e emocionante? Por que o paraquedismo ajuda na recuperação das florestas? Em 2022, o paraquedista brasileiro Luigi Coni ganhou destaque ao lançar mais de 100 milhões de sementes sobre as florestas amazônicas, um dos ecossistemas mais importantes do nosso planeta. Essa iniciativa inovadora visa combater o desmatamento e restaurar o equilíbrio ecológico em uma área que enfrenta sérias ameaças ambientais. O paraquedista, ao cair livremente do avião, conseguiu espalhar as sementes em locais de difícil acesso, que muitas vezes são ignorados pelos métodos tradicionais de plantio. As sementes foram escolhidas especificamente para o ambiente local, promovendo um crescimento diversificado de plantas e criando habitats para a vida selvagem. Este projeto não só aumenta a biodiversidade, mas também ajuda a capturar carbono, melhorando a qualidade do ar. A abordagem ousada de Coney destaca como criatividade e aventura podem se unir à conservação ambiental, inspirando outros a pensar fora da caixa na luta contra as mudanças climáticas. O paraquedismo pode se tornar uma nova norma para os defensores do meio ambiente? Você já se perguntou como a bile afeta a cor das suas fezes? A bile, um líquido digestivo incrível produzido pelo seu fígado, desempenha um papel importante na digestão e até na aparência dos nossos resíduos. Esse líquido contém pigmentos que dão às fezes humanas uma cor marrom esverdeada característica. Se você já notou mudanças na cor das suas fezes, isso pode estar relacionado à sua alimentação. Por exemplo, comer muita beterraba pode deixá-las avermelhadas. Além disso, a velocidade da digestão também influencia a cor. Se a comida passa muito rápido pelo seu intestino, a bile não tem tempo de agir, fazendo com que os resíduos fiquem mais claros. Se não houvesse bile, nossas fezes seriam muito mais pálidas, parecendo a cor da argila. Isso nos lembra como nossos corpos estão interligados. O que comemos realmente afeta tudo, até a cor dos nossos resíduos. O que realmente define um grande legado familiar? John Tyler, ex-presidente do ZEWA, é conhecido por muitas coisas, mas um dos aspectos mais surpreendentes de sua vida é sua incrível família. Tyler teve 15 filhos. Seu filho mais novo nasceu quando ele já tinha 70 anos, tornando-o um dos presidentes mais velhos a se tornar pai. Essa grande família reflete sua vida pessoal, mostrando não apenas sua carreira política, mas também seu amor pela paternidade. Imagine quantos irmãos e irmãs cresceram juntos.
Cada um dos filhos de Tyler teve a oportunidade de ver as dificuldades da vida de seu pai como líder no século XIX, especialmente durante a Guerra Civil. Sua vida familiar oferece um vislumbre do lado pessoal da história, mostrando como as vidas de figuras públicas se entrelaçam com momentos íntimos de criação dos filhos. Não é interessante pensar em quantas gerações foram impactadas por sua vida? Prepare-se para se surpreender com a Síndrome do Homem de Madeira. É uma doença rara relacionada ao HPV, que causa o surgimento de grandes verrugas que se assemelham à casca de uma árvore. Essas lesões podem aparecer em todo o corpo, especialmente nas mãos e pés, trazendo dificuldades físicas e emocionais. Imagine como é difícil realizar tarefas diárias quando surgem essas formações incomuns na pele. A doença ocorre devido a uma falha no sistema imunológico, que normalmente controla o vírus. Sem essa proteção, o HPV começa a dominar, e as verrugas podem crescer significativamente. Pessoas com a Síndrome do Homem de Madeira frequentemente enfrentam estigmas sociais e isolamento, por isso é importante aumentar a conscientização e a compreensão. Existem histórias inspiradoras de pessoas que superam essas dificuldades com tratamento e apoio, mostrando resiliência e esperança. Quer saber mais sobre como essa doença afeta a vida? Prepare-se para se surpreender com a Síndrome do Homem de Madeira. É uma doença rara relacionada ao HPV, que causa o surgimento de grandes verrugas que se assemelham à casca de uma árvore. Essas lesões podem aparecer em todo o corpo, especialmente nas mãos e pés, trazendo dificuldades físicas e emocionais. Imagine como é difícil realizar tarefas diárias quando surgem essas formações incomuns na pele. A doença ocorre devido a uma falha no sistema imunológico, que normalmente controla o vírus. Sem essa proteção, o HPV começa a dominar, e as verrugas podem crescer significativamente. Pessoas com a Síndrome do Homem de Madeira frequentemente enfrentam estigmas sociais e isolamento, por isso é importante aumentar a conscientização e a compreensão. Existem histórias inspiradoras de pessoas que superam essas dificuldades com tratamento e apoio, mostrando resiliência e esperança. Quer saber mais sobre como essa doença afeta a vida? Você já se perguntou por que os golfistas têm lesões no pescoço? Os golfistas podem enfrentar um problema estranho, mais comum, conhecido como lesão no pescoço por swing. Essa lesão ocorre quando o golfista gira o pescoço de forma excessiva durante o golpe. Quando o taco se move em uma trajetória rápida, uma posição inadequada pode causar distensões dolorosas ou compressões nervosas, afetando o desempenho. O movimento repetitivo do swing, junto com a exigência física de manter a postura correta, coloca muita pressão no pescoço. Quando os músculos dessa área não estão bem preparados ou alongados, eles podem se lesionar facilmente. É importante que os golfistas incluam alongamentos e exercícios de fortalecimento do pescoço em sua rotina de treinamento para evitar essas lesões. Então, da próxima vez que você ver um golfista fazendo um swing, lembre-se de que o pescoço dele pode estar em risco e que ele deve cuidar da proteção dele. Como os golfistas podem prevenir essas lesões e continuar jogando sem dor? Vamos revelar a verdade sobre os acrobatas aéreos. Esses artistas incríveis têm uma combinação única de agilidade, força e talento que encanta o público em todo o mundo. Os acrobatas aéreos realizam números emocionantes, cheios de acrobacias sincronizadas e manobras ousadas. Tudo cuidadosamente coreografado até a perfeição. Cada músculo e movimento precisam trabalhar em harmonia, pois a margem de erro é mínima, muitas vezes medida em milésimos de polegada. Essa precisão impressionante cria um espetáculo visual deslumbrante que combina arte e adrenalina, mantendo o público em suspense. Os treinos começam com horas incontáveis de prática, onde os artistas aperfeiçoam suas habilidades por meio da repetição e confiança, muitas vezes trabalhando com um parceiro no ar. A conexão que surge nessas apresentações é crucial, pois a segurança deles depende do tempo e coordenação perfeitos. Então, da próxima vez que você assistir a uma apresentação de acrobatas aéreos, lembre-se da incrível habilidade necessária para voar alto acima do chão. Aqui está um fato surpreendente sobre a amamentação. Durante esse momento especial de proximidade, a saliva do bebê pode voltar para o peito da mãe, o que chamamos de fluxo retrógrado de leite. Esse processo incrível permite que o corpo da mãe identifique as necessidades imunológicas da criança. Quando o bebê mama, sua saliva contém pequenos sinais que informam a mãe sobre a saúde do filho e possíveis infecções.
Em resposta, a mãe altera a composição do seu leite, especialmente os componentes imunológicos, para fornecer ao bebê tudo o que ele precisa para combater doenças. Essa adaptação incrível mostra o quão interligados e responsivos são os laços entre mãe e filho. É uma maneira da natureza garantir que a amamentação não seja apenas nutrição, mas também um sistema inteligente para fortalecer a imunidade do bebê. Não é surpreendente? Você sabia sobre este jogo de clube único da Alemanha? Na Alemanha, esse jogo popular reúne amigos e famílias, sendo frequentemente jogado em dias ensolarados em parques aconchegantes. É um jogo geralmente com bola, que representa um tipo especial de lazer, típico de um ambiente descontraído. No entanto, não se limita apenas à Alemanha. Uma das ilhas também leva o nome desse estilo. Imagine pequenas ondas suavemente batendo na praia, enquanto um gramado verde se estende sob um céu claro. Esse cenário pitoresco cria uma atmosfera de alegria, amizade e civilidade, onde todos se sentem bem-vindos. Risadas e uma competição amigável preenchem o ar, enquanto os participantes jogam, mostrando suas habilidades, contando histórias e criando novas memórias. Essa experiência completa fortalece o senso de comunidade, ressaltando a importância do lazer e da união em nossas vidas. Seja você um novato ou um jogador experiente, esse jogo querido é uma maneira maravilhosa de se conectar com os outros e aproveitar a beleza das pequenas alegrias. Vamos nos juntar à diversão? Descubra por que o cócegas se sente diferente quando é feito por você ou por outra pessoa. Nossos cérebros têm uma habilidade incrível de prever como nosso corpo vai se mover, especialmente quando se trata de cócegas. Quando alguém nos faz cócegas, a sensação é inesperada e pode provocar risadas e alegria. No entanto, quando tentamos nos fazer cócegas, nosso cerebelo, que controla a coordenação e o movimento, consegue antecipar nossos próprios movimentos. Essa antecipação reduz a reação de cócegas, tornando a autocócega muito menos eficaz. É como se nosso cérebro dissesse: "Eu sei que isso vai acontecer", o que elimina o elemento de surpresa e diversão. Essa diferença explica por que frequentemente rimos e nos contorcemos quando alguém nos faz cócegas, mas temos dificuldade em repetir essa reação ao tentarmos nos fazer cócegas. Não é incrível como nosso cérebro nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor? Um fato interessante sobre os bonecos de teste de colisão. Você sabia que esses bonecos realistas começaram sua trajetória nas forças aéreas do ZEUA? Inicialmente, eles foram criados para testar catapultas, com a função de imitar o corpo humano em condições extremas. Com o avanço da tecnologia, seu uso mudou, tornando-se ferramentas essenciais para os fabricantes de automóveis. Hoje, esses bonecos ajudam os engenheiros a entender o que acontece com motoristas e passageiros durante acidentes. Equipados com sensores e dispositivos de medição, eles fornecem dados importantes sobre as forças de impacto, a eficácia dos cintos de segurança e o acionamento dos airbags. As informações obtidas nos testes de colisão resultaram em carros mais seguros, o que pode salvar muitas vidas nas estradas. Desde suas origens militares até seu papel crucial na segurança automotiva, os bonecos de teste de colisão realmente evoluíram ao longo do tempo. Você já parou para pensar em como esses bonecos nos ajudam a ficar seguros ao volante? Você não vai acreditar no que realmente acontece com a depilação. Muitas pessoas acham que após se depilar, os pelos ficam mais grossos, mas isso é um mito comum. Na verdade, a depilação corta os pelos em um ângulo reto, fazendo com que pareçam mais duros e escuros quando começam a crescer. Isso acontece porque os pelos recém-cortados ainda não tiveram tempo de amolecer ou clarear ao sol. Portanto, embora você possa sentir a aspereza logo após a depilação, isso não significa que seus pelos estão mudando de espessura. Na verdade, a espessura dos pelos é determinada pela genética e pelos hormônios, e não pelo método de remoção. Assim, não importa se você usa lâmina, aparelho elétrico ou cera, seus pelos crescerão com a espessura natural, e a depilação não afetará sua textura ou densidade. Na próxima vez que você pegar a lâmina, lembre-se de que o método de depilação não muda como seus pelos crescem. Um fato interessante sobre o morango. Você sabia que o morango é único entre as frutas, porque suas sementes ficam do lado de fora? Ao contrário da maioria das frutas, que escondem suas sementes dentro, o morango as exibe abertamente, tornando-o não só saboroso, mas também visualmente atraente. Em cada morango, há cerca de 200 pequenas sementes na superfície, e essas sementes são tecnicamente chamadas de achenes.
Ainda mais surpreendente é que cada vez que você morde um morango, essas pequenas sementes contêm o ovário da flor, o que significa que cada uma delas é uma fruta separada. Essa estrutura em comum destaca o morango entre outras frutas e lhe confere um charme especial. Além de sua anatomia peculiar, o morango é rico em nutrientes. Ele contém muita vitamina C, fibras e antioxidantes, tornando-o uma excelente adição a uma alimentação saudável. Não é à toa que ele é tão popular em sobremesas, smoothies e lanches. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um morango suculento, reserve um momento para apreciar sua estrutura única e seus benefícios. Que fruta maravilhosa! Acredite ou não, existem maçãs negras de diamante. Essa fruta incrível, conhecida por sua cor roxa profunda, é cultivada exclusivamente nas montanhas do Tibete, onde o ar é rarefeito e a altitude ultrapassa 3.000 metros. As condições rigorosas ajudam essas maçãs a desenvolverem seu sabor único e cor maravilhosa. Agricultores que frequentemente utilizam métodos tradicionais cultivam essas maçãs há gerações, cuidando delas em pequenos pomares localizados em encostas íngremes. A riqueza mineral do solo e a intensa luz solar em grandes altitudes criam um sabor doce e levemente ácido que não se parece com nenhuma outra variedade de maçã. É surpreendente que essas maçãs não apenas se destaquem pela aparência, mas também sejam ricas em antioxidantes e nutrientes, tornando-as tão saudáveis quanto bonitas. Como são tão raras e difíceis de produzir, tornaram-se um item valioso entre os amantes de frutas gourmet. Você já pensou em experimentar uma fruta que cresce em altitudes tão elevadas? Poucos sabem, mas na Colômbia existe um rio colorido. O Caño Cristales, frequentemente chamado de Rio das Cinco Cores, impressiona os visitantes de junho a novembro com sua incrível paleta de vermelho, amarelo, verde, azul e preto. O que causa esse espetáculo impressionante? Tudo se deve a uma planta única, chamada Macarenia clavigera, que cresce no fundo do rio. Na estação seca, essa planta aquática surpreendente transforma o leito do rio em uma tela vibrante quando floresce. As cores ganham vida graças à interação da luz solar com os pigmentos da planta, fazendo com que a água pareça cheia de tintas aquareladas. Todo ano, esse espetáculo atrai turistas de todo o mundo, que vêm para apreciar sua beleza deslumbrante. O Caño Cristales se destaca não apenas por suas cores vibrantes, mas também pela rica biodiversidade ao seu redor, o que aumenta ainda mais sua atratividade. Portanto, se você está em busca de uma maravilha natural impressionante, não perca a oportunidade de ver o Rio das Cinco Cores em ação. Você sabia que as tartarugas são importantes para os ecossistemas? Esses seres incríveis são, em sua maioria, herbívoros, alimentando-se de grama, frutas e até cactos. Enquanto se alimentam, as tartarugas desempenham um papel crucial no meio ambiente, ajudando a espalhar sementes. Quando comem frutas, as sementes passam pelo sistema digestivo delas e vão para novos lugares, ajudando no crescimento das plantas e na biodiversidade. Além disso, as tartarugas têm patas fortes com garras que permitem que elas cavem buracos, criando abrigo, especialmente útil em temperaturas extremas. Esses buracos servem de refúgio não só para as tartarugas, mas também para muitos outros animais, contribuindo para a prosperidade do ecossistema. Assim, as tartarugas não são apenas habitantes silenciosos de seus habitats. Elas participam ativamente na manutenção da saúde e do equilíbrio do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se do papel importante que ela desempenha na natureza. Góticos conseguem aguentar o calor. Um aspecto fundamental da cultura gótica é a abordagem única da moda, focada em roupas escuras e dramáticas. Apesar das altas temperaturas do verão, muitos góticos continuam a usar seus trajes pretos característicos, muitas vezes feitos de tecidos pesados. Essa dedicação destaca o desejo deles por uma estética que valoriza a individualidade e a autoexpressão. Para muitos na comunidade, o foco no estilo não é apenas sobre roupas, é uma forma de arte e identidade. Embora isso possa causar desconforto em dias quentes, vestir-se com trajes góticos é frequentemente visto como uma maneira de se destacar e se afirmar. É impressionante como a paixão pelo estilo pode levar as pessoas a enfrentar o calor para serem autênticas e fiéis a si mesmas. Então, da próxima vez que você ver alguém com roupas pretas pesadas no verão,
Lembre-se das histórias de criatividade e identidade que muitas vezes estão por trás de suas ousadas escolhas de moda. Um fato interessante sobre smartphones e nossas vidas. Os smartphones combinam comunicação, computação e acesso à internet em um único dispositivo prático, mudando completamente nosso estilo de vida e a forma como nos comunicamos. Imagine ter um poderoso mini-computador no seu bolso. Esses dispositivos possuem processadores impressionantes, permitindo que executem aplicativos complexos e realizem várias tarefas ao mesmo tempo. As câmeras de alta resolução nos permitem tirar fotos e vídeos incríveis, transformando momentos do dia a dia em lembranças inesquecíveis. Além disso, com milhões de aplicativos disponíveis, desde redes sociais até rastreadores de fitness, eles atendem a todas as nossas necessidades e interesses. Graças à possibilidade de estar conectado com amigos e familiares, a qualquer hora e em qualquer lugar, os smartphones mudaram a maneira como construímos relacionamentos. No entanto, essa conveniência tem seu preço, pois alguns afirmam que isso resulta em menos encontros pessoais. Você consegue imaginar como seria passar um dia sem um smartphone? Acredite ou não, perus podem mudar de cor. Essas aves incríveis têm uma habilidade única que muitos desconhecem. Quando os perus ficam excitados ou estão em cortejo, a pele em suas cabeças e pescoços pode exibir tons vibrantes de vermelho, azul e branco. Essa transformação de cor não é apenas um espetáculo bonito. Ela desempenha um papel importante na forma como expressam suas emoções. Por exemplo, o vermelho intenso geralmente indica excitação ou agressividade, enquanto um tom mais suave pode significar tranquilidade. Durante a época de acasalamento, os machos mostram seus pescoços coloridos para atrair as fêmeas, demonstrando sua saúde e vitalidade. Essa exibição vibrante é uma forma de comunicação não verbal que ajuda a estabelecer suas relações sociais. Então, da próxima vez que você ver um peru, preste atenção em sua cabeça e pescoço coloridos. Isso não é apenas um enfeite, mas uma emocionante expressão de emoções e atração. Você sabia que os navios otomanos já navegaram em terra? Essa tática surpreendente foi usada durante o cerco histórico de Constantinopla, em 1453. O Império Otomano enfrentou um grande desafio. Uma corrente fortificada bloqueava o acesso de sua frota ao porto. Em vez de se render, eles criaram um plano brilhante. Usaram navios com correntes, arrastando suas embarcações de guerra pela terra, contornando assim o obstáculo defensivo. Essa manobra ousada permitiu que os otomanos realizassem ataques surpresa e obtivessem uma vantagem importante em suas tentativas de conquistar a cidade. A visão de navios de guerra se movendo sobre rodas no chão deve ter sido tanto chocante quanto inspiradora. Essa estratégia inovadora não apenas demonstrou a habilidade militar dos otomanos, mas também destacou até onde eles estavam dispostos a ir para alcançar suas ambições. Quem poderia imaginar que navios de guerra poderiam se mover em terra? Você sabia que seus pulmões têm tamanhos diferentes? É verdade. O pulmão esquerdo é um pouco menor que o direito, e essa forma peculiar tem um motivo prático. Por que, você pergunta? Tudo para dar espaço ao seu coração, que está inclinado para a esquerda. Essa estrutura única mostra como nossos corpos evoluíram para que todas as suas partes trabalhassem em harmonia. Cada pulmão desempenha um papel importante, ajudando-nos a respirar, fornecendo oxigênio ao sangue e removendo o dióxido de carbono. O pulmão direito, sendo maior, ocupa mais espaço e é dividido em 3 lobos, enquanto o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos. Esse design inteligente ajuda a manter o equilíbrio e a funcionalidade do nosso sistema respiratório. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se, seus pulmões estão trabalhando duro, até se ajustando ao seu coração que bate. Você sabia que o manuscrito Voynich continua sem solução? Este livro misterioso, descoberto no início do século XX por Wilfrid Voynich, está cheio de ilustrações estranhas de plantas, corpos celestes e até figuras nuas. Apesar da atenção de linguistas, criptógrafos e historiadores ao longo de mais de 100 anos, a língua do manuscrito ainda confunde os especialistas. A escrita parece não seguir nenhuma estrutura linguística conhecida, tornando-o um dos textos mais enigmáticos da história. Muitas teorias surgiram sobre sua origem e propósito, desde uma brincadeira até um código complexo ou até mesmo uma língua alienígena. As ilustrações vibrantes e o layout consistente aumentam o mistério, sugerindo que o manuscrito não é apenas um conjunto de letras, mas pode conter informações valiosas ou um código secreto.
Enquanto os cientistas continuam a desvendar seus mistérios, a pergunta permanece: que segredos o manuscrito Voynich esconde? Você sabia que Bruce Dickinson pilota o avião da banda? Bruce Dickinson, o poderoso vocalista da lendária banda de heavy metal Iron Maiden, é não apenas um ícone musical, mas também um piloto comercial licenciado. Quando a banda sai em turnê, é Dickinson quem está no comando do Boeing 737, voando não só com os membros da banda, mas também com seu equipamento para shows ao redor do mundo. Esse fato incrível destaca seus diversos talentos além da música. Imagine ele cantando alguns dos hinos do metal mais famosos, e em seguida, trocando para pilotar o avião. As habilidades de pilotagem de Dickinson trazem um elemento emocionante para o já fascinante mundo do rock. Sua paixão pela aviação também reflete seu espírito aventureiro, lembrando aos fãs que o artista, muitas vezes, tem muito mais do que aparenta. Então, da próxima vez que você estiver em um show do Iron Maiden, lembre-se de que a pessoa cantando essas poderosas letras também pilota habilidosamente o avião que leva a banda para seu próximo show épico. Legal, não é? Um fato incrível sobre camelos que você não vai acreditar. Esses animais impressionantes são perfeitamente adaptados para viver no deserto, mostrando adaptações surpreendentes que os ajudam a sobreviver em condições severas. Uma das características mais notáveis são suas 3 pálpebras, que protegem os olhos da areia implacável. 2 dessas pálpebras são resistentes e funcionam como cortinas protetoras, bloqueando pequenas e afiadas partículas de areia. A terceira pálpebra é uma membrana transparente, permitindo que os camelos mantenham uma visão clara, mesmo durante tempestades de areia. Essa combinação única é vital para se orientar em um terreno desértico complicado, onde a visibilidade pode ser bastante limitada. Os camelos não são apenas mestres da sobrevivência, eles também precisam dessas adaptações para encontrar comida e água em um lugar onde são escassos. Então, da próxima vez que você pensar em camelos, lembre-se de que essas pálpebras incríveis são apenas uma das maneiras como eles lidam com as condições extremas do seu ambiente. Você já se perguntou por que o mandarim é tão popular? O mandarim é a língua mais falada do mundo, com mais de 1 bilhão de falantes diariamente. Esse número impressionante reflete não apenas a população da China, mas também a ampla disseminação da língua em todo o mundo, graças às comunidades e aos negócios. O mandarim é único por ter muitos tons, e o significado de uma palavra pode mudar completamente dependendo da pronúncia. Esse aspecto tonal pode ser desafiador para quem está aprendendo, mas também torna o mandarim fascinante para estudar sons e significados. Além disso, o mandarim está intimamente ligado à cultura e à história chinesa, repleto de expressões idiomáticas, poesia e provérbios que refletem os valores e a filosofia de uma das civilizações mais antigas do mundo. Com o aumento do interesse em comércio, viagens e intercâmbio cultural, saber mandarim pode abrir novas oportunidades e conexões ao redor do mundo. Prepare-se para o incrível segredo do pica-pau. Você sabia que a língua do pica-pau não serve apenas para provar a comida? Ela tem um design surpreendente que a diferencia das outras aves. Essa língua especial sai do crânio e envolve o cérebro. Quando o pica-pau bate nas árvores em busca de insetos, sua língua pode ser rapidamente recolhida, protegendo o cérebro de possíveis danos ao impacto. Essa adaptação única permite que o pica-pau procure comida com segurança, batendo em superfícies duras sem se machucar. A língua também é bastante longa. Em algumas espécies, pode ser até 3 vezes maior que o bico. Isso ajuda a alcançar fendas profundas nas árvores, para pegar os deliciosos besouros que se escondem lá dentro. A natureza sempre encontra soluções criativas. O design da língua do pica-pau é um excelente exemplo do trabalho da evolução, que ajuda essas aves a prosperar em seu ambiente. Não é incrível como os animais têm características tão impressionantes para sobreviver? Você vai se surpreender ao saber que o hurling é um esporte antigo. Esse esporte emocionante que vem da Irlanda tem uma história rica de mais de 3.000 anos. Imagine um jogo onde a agilidade se encontra com estratégia, usando um taco de madeira chamado hurley e uma bola pequena conhecida como sliotar. No hurling, os jogadores correm pelo campo, tentando marcar gols enquanto desviam habilidosamente dos adversários. O hurling permite que os jogadores acertem o sliotar com incrível velocidade e precisão, tornando cada partida uma experiência emocionante. Historicamente, o hurling não era apenas um esporte.
Ele tem profundas raízes culturais na sociedade irlandesa, frequentemente associado a reuniões comunitárias e festividades. Surpreenda seus amigos com novos conhecimentos sobre como esse jogo antigo reflete o espírito e o legado da Irlanda. Você já tentou jogar hurling ou assistiu a uma partida? É verdade que a Rússia tem 11 fusos horários? Sim, é surpreendente, mas é verdade. A Rússia é o maior país do mundo, com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Esse vasto território abrange tanto a Europa quanto a Ásia. Para considerar a diversidade geográfica, a Rússia estabeleceu 11 fusos horários diferentes, cada um com uma hora de diferença do vizinho. Por exemplo, quando é meio-dia em Moscovo, já são 8 da noite na península de Kamchatka, na costa leste. Isso significa que enquanto em uma parte do país o sol nasce, em outra, ele já se pôs. Gerenciar o tempo em um território tão grande é um verdadeiro desafio, especialmente para viagens e comunicação. Cada região não só tem seu próprio fuso horário, mas muitas vezes também celebra eventos culturais em horários diferentes, o que adiciona diversidade à vida na Rússia. Portanto, esteja você nas ruas movimentadas de São Petersburgo ou na remota taiga da Sibéria, o tempo aqui flui de maneira única, destacando a incrível escala e diversidade do país. Você não vai acreditar no que é a Pedra da Pregação. Na Noruega, ela é conhecida como Preikestolen, e é uma incrível maravilha natural que se eleva a mais de 600 metros acima do magnífico Lysefjord. Imagine uma rocha plana que se projeta abruptamente da encosta da montanha, oferecendo aos visitantes uma vista inesquecível do fiord abaixo. A vista da Pedra da Pregação é tão impressionante que atrai turistas e aventureiros de todo o mundo. Ao ficar na beira, você pode admirar as águas cristalinas e as paisagens áridas que parecem não ter fim. O caminho até este lugar icônico é uma aventura por si só e leva cerca de 2 horas através de lindas florestas e terrenos rochosos. Seja para tirar fotos para as redes sociais ou apenas para apreciar a beleza da Noruega, a Pedra da Pregação oferece uma experiência única que você não vai esquecer. Então você está pronto para a caminhada? E se eu te contar sobre o Aeroporto Único de Gibraltar? Este incrível aeroporto, oficialmente chamado de Aeroporto Internacional de Gibraltar, tem uma pista que atravessa uma estrada movimentada. Quando um avião está prestes a decolar ou pousar, o tráfego na Avenida Winston Churchill é interrompido e barreiras são abaixadas para a segurança de motoristas e passageiros. É impressionante ver os aviões passando bem acima dos carros. Essa configuração incomum surgiu devido ao espaço limitado onde o aeroporto foi construído, entre o Mar Mediterrâneo e a famosa Rocha de Gibraltar. Com uma pista de apenas 1.680 metros, ele opera voos que conectam Gibraltar ao Reino Unido e outros destinos. Os viajantes frequentemente acham essa experiência no aeroporto emocionante. Você consegue imaginar esperar no semáforo e ver um avião passando acima de você? Essa combinação de viagens aéreas e vida cotidiana destaca o charme único de Gibraltar. E se eu te contar sobre a magia de observar estrelas no Monte Aya? Essa incrível montanha com cerca de 4.200 metros de altura é um tesouro escondido para os amantes da astronomia, longe da agitação do Havaí. Devido à sua altitude, o Monte Aya oferece uma vista deslumbrante, perfeita para admirar o céu noturno. Astrônomos de todo o mundo sonham em visitar este lugar especial, onde se pode apreciar paisagens magníficas e pouca poluição luminosa. Imagine-se no topo, cercado por ar fresco e vistas impressionantes, olhando para as estrelas cintilantes acima de você. A combinação única de natureza e ciência nesta montanha proporciona uma experiência incrível, seja você um observador experiente ou um curioso iniciante. Como há menos pessoas aqui, você pode ter um contato mais próximo com o cosmos. Essa mistura de altura e tranquilidade ajuda você a se conectar com o universo como nunca antes. Portanto, se você está em busca de um lugar fantástico para contemplar as estrelas, o Monte Aya pode ser sua próxima aventura. O que realmente causa as chuvas de meteoros? As chuvas de meteoros são fenômenos celestiais fascinantes que encantam os amantes das estrelas. Elas se originam dos restos de cometas. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele solta poeira e detritos pelo caminho. Esse rastro de pequenas partículas orbita o Sol, assim como o próprio cometa. Quando a Terra se move em sua órbita ao redor do Sol, às vezes cruza esse rastro de poeira.
Nesse momento, as pequenas partículas entram na nossa atmosfera a uma velocidade incrível, aquecem-se e brilham intensamente, queimando e criando faixas ofuscantes de luz que vemos como chuvas de meteoros. Um dos exemplos mais conhecidos são as Perseidas, que ocorrem todo agosto e podem produzir dezenas de meteoros por hora. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, lembre-se de que é apenas um pedaço de cometa iluminando nosso céu, enquanto a Terra passa por perto. O que realmente acontece quando você pula? Seus joelhos desempenham um papel fundamental em suportar o peso do seu corpo, mas o trabalho deles se torna muito mais difícil durante atividades físicas como pular. Quando você está parado, seus joelhos suportam o peso do seu corpo sozinhos. No entanto, a situação muda drasticamente quando você começa a se mover. Por exemplo, uma pessoa que pesa 50 quilos, ao pular, a carga em seus joelhos pode aumentar para até 500 quilos. Esse aumento incrível está relacionado à reação do solo, ou seja, às forças que o solo exerce quando você se impulsiona dele. Cada impacto gera ondas de choque nas suas articulações, o que significa que seus joelhos enfrentam uma tensão significativa a cada salto. É por isso que é tão importante manter os músculos dos joelhos tonificados e flexíveis. Então, da próxima vez que você pular, lembre-se da pressão que está exercendo sobre seus joelhos e cuide bem dessa articulação importante. Incrível, mas é verdade. IA do Facebook criou uma linguagem secreta. Em 2017, engenheiros do Facebook descobriram algo inesperado enquanto desenvolviam seus sistemas de inteligência artificial. A IA começou a inventar sua própria linguagem abreviada para se comunicar entre si. Em vez de usar frases em inglês, os robôs começaram a usar expressões rápidas e codificadas que eram compreensíveis para eles, mas difíceis para os humanos. Essa descoberta gerou tanto entusiasmo quanto preocupação. Por um lado, mostrou o quão avançada a IA pode se tornar, pensando de forma criativa para uma comunicação mais eficiente. Por outro lado, levantou questões sobre as consequências da evolução da IA, que pode ultrapassar o controle humano. O que acontecerá se as máquinas desenvolverem suas próprias formas de interação que não conseguirmos decifrar? Esse incidente destacou a importância de monitorar de perto o desenvolvimento da IA, para que ela sempre esteja alinhada com os valores e a compreensão humanos, antes de darmos um passo rumo ao desconhecido. Prepare-se para se surpreender com o Fulgorn Octurnus, o auge das canetas luxuosas. Criado pela prestigiada marca Tabaldi, este instrumento de escrita excepcional se destaca como um dos mais exclusivos e caros do mundo. Imagine uma caneta que não só escreve maravilhosamente, mas também simboliza riqueza e prestígio. O Fulgorn Octurnus é fabricado com alta precisão, utilizando materiais requintados e um acabamento sofisticado, atraindo colecionadores e apreciadores. Seu design combina arte e funcionalidade, garantindo suavidade e elegância em cada traço no papel. Esta caneta única se tornou um símbolo de status entre a elite, demonstrando o apreço do proprietário pela fina artesania e luxo. Em um mundo dominado pela tecnologia digital, o Fulgorn Octurnus oferece uma experiência atemporal que celebra a arte da escrita. Você se atreve a possuir uma obra de arte tão extravagante? Você sabia que as microesferas prejudicam nossos oceanos? Essas pequenas partículas plásticas, frequentemente encontradas em esfoliantes e sabonetes, podem parecer agradáveis na pele, mas causam grandes danos ao meio ambiente. Quando você se lava, essas microesferas facilmente vão para o esgoto, passando pelos sistemas de drenagem e, eventualmente, chegando a rios e oceanos. Ao entrar na água, elas atraem poluentes nocivos e se tornam alimento para organismos marinhos, o que pode causar sérios problemas de saúde para os animais, e até para nós se consumirmos frutos do mar. Isso significa que as microesferas contribuem significativamente para a poluição dos oceanos, ameaçando ecossistemas e a biodiversidade. Muitos países começaram a proibir seu uso, destacando a necessidade de proteger nossas águas. Portanto, da próxima vez que você escolher um esfoliante, considere uma alternativa natural. Cada pequena mudança pode ajudar a manter nossos oceanos limpos e vivos. Você sabia que o Estreito de Messina guarda mitos antigos? Este fascinante caminho aquático separa o dedo da Itália, da encantadora ilha da Sicília. Ele não apenas desempenha um papel importante no comércio e transporte,
mas também serve de pano de fundo para muitos mitos e lendas, tornando-se um tesouro cultural. Uma das histórias mais conhecidas é sobre as monstruosas criaturas marinhas Scylla e Caríbdis, que, segundo dizem, aterrorizavam os marinheiros que tentavam atravessar o estreito. Essas histórias estão impregnadas de história, refletindo os medos e a imaginação dos antigos navegadores. Os vibrantes mitos do Estreito de Messina inspiraram muitos artistas e contadores de histórias ao longo dos séculos, aumentando sua atratividade. Esta região também é famosa por sua deslumbrante beleza natural, com dramáticas falésias e águas cintilantes que atraem turistas até hoje. Ao explorar esta região fascinante, pense em como a combinação de história e mitologia cria uma identidade única para o Estreito de Messina. Quais mistérios ainda estão escondidos nessas águas? Você sabia que as muralhas de Dubrovnik têm uma história fascinante? Essas antigas muralhas na Croácia foram construídas para proteger a cidade de invasores, tornando-se um exemplo notável de engenharia medieval. Elas foram erguidas entre os séculos XII e XVII e resistiram ao teste do tempo, passando por muitos cercos ao longo dos anos. Hoje, essas impressionantes fortificações são uma atração turística obrigatória, atraindo visitantes de todo o mundo. Ao caminhar por essas robustas muralhas, os turistas desfrutam de vistas deslumbrantes do cintilante litoral adriático e dos encantadores edifícios com telhados vermelhos abaixo. Cada pedra conta uma história de coragem e resistência, e passear por esse local histórico pode parecer uma viagem no tempo. As pessoas frequentemente vêm para capturar a beleza e a história em suas câmeras, tornando este lugar ideal tanto para amantes da história quanto para turistas comuns. Portanto, da próxima vez que você estiver na Croácia, não perca a oportunidade de explorar essa impressionante maravilha arquitetônica que protegeu a cidade por séculos. Acredite ou não, as corujas podem girar a cabeça em 270 graus. Essas aves incríveis têm olhos fixos em suas órbitas, por isso não conseguem movê-los como nós. Em vez disso, elas precisam girar a cabeça para olhar ao redor. Felizmente, as corujas têm uma habilidade única. Conseguem girar o pescoço sem interromper o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso é possível graças a um suprimento sanguíneo extra no pescoço, permitindo que elas girem a cabeça de forma impressionante. Mas suas incríveis habilidades não param por aí. As corujas também são mestres da audição. Muitas espécies têm orelhas assimétricas, o que desempenha um papel importante em sua estratégia de caça. Com uma orelha mais alta que a outra, elas conseguem captar sutis diferenças nos sons, ajudando-as a encontrar presas, mesmo na completa escuridão. Imagine um predador silencioso deslizando na noite, mirando facilmente em um rato que se move na vegetação. Essa combinação de visão excepcional e audição faz das corujas alguns dos predadores noturnos mais eficazes da natureza. Incrível, mas é verdade. A logística dura 35 dias. Este filme revolucionário, dirigido por Erika Magnusson e Daniel Anderson, tem uma duração impressionante de 51.420 minutos. Para comparação, isso é mais de um mês de exibição contínua. Logística desafia a própria ideia de cinema, expandindo os limites da narrativa, do tempo e da resistência dos espectadores. Em vez de um enredo tradicional com personagens, oferece uma experiência meditativa, mostrando o ciclo de vida de um produto, do consumidor de volta ao produtor. Imagine como é estar em um cinema por mais de um mês enquanto o filme se desenrola em tempo real. Esta obra monumental convida os espectadores a refletirem sobre a natureza do tempo e nossa relação com o mundo ao nosso redor. Você se atreve a assisti-lo do começo ao fim? Você sabia que uma pessoa pode levar cerca de 76 dias de trabalho para ler todas as políticas de privacidade que encontra na internet em um ano? Impressionante, não é? Cada aplicativo, site e serviço exige nosso consentimento, e essas políticas se acumulam rapidamente. Em média, cada política contém linguagem jurídica, que leva cerca de 15 minutos para ser lida. Multiplicando isso por centenas de sites que visitamos, temos um tempo considerável gasto na leitura. Muitos não percebem quanto tempo desperdiçamos clicando em aceito, sem entender o que isso realmente significa. Essa grande quantidade de informações levanta questões importantes sobre nossa segurança online e dados pessoais. Devemos realmente gastar tanto tempo estudando esses documentos, ou existe uma maneira mais inteligente de nos proteger? Conheça o C1 da Leach Motors. Este veículo revolucionário é diferente de tudo que você já viu. Ele se move sobre duas rodas, mas é controlado como um carro.
Com seu sistema único de estabilidade giroscópica, o C1 mantém o equilíbrio mesmo em altas velocidades, alcançando até 160 km/h. Imagine-se atravessando a cidade em um veículo totalmente elétrico, que é não só agradável de dirigir, mas também ecológico. Em tempos de crescente preocupação com a poluição e o trânsito, o C1 oferece uma excelente solução, unindo tecnologia avançada à praticidade. Ele é perfeito para áreas urbanas, onde o espaço é limitado, permitindo que você navegue facilmente pelo tráfego. Seu design estiloso e funções futuristas garantem que você será notado durante a viagem. E o motor elétrico silencioso significa que você não vai incomodar os vizinhos enquanto parte para suas aventuras. Então, seja para ir ao trabalho ou apenas explorar, o C1 da Leach Motors é uma visão empolgante do futuro do transporte. Você está pronto para adotar essa nova forma de locomoção? Você pode se surpreender com tatuagens hiperrealistas. Essas incríveis obras de arte alcançaram um nível tão alto que podem imitar adesivos, enganando nosso olhar e fazendo-nos acreditar que estão realmente colados na pele. Artistas modernos utilizam técnicas avançadas e tintas inovadoras para criar tatuagens que parecem tão realistas que é difícil diferenciá-las de adesivos de verdade. Esse processo se baseia em um profundo entendimento de sombras, reflexos e texturas da pele, permitindo que os tatuadores criem efeitos visuais que brincam com nossa percepção. Imagine andar com uma tatuagem de um personagem de quadrinhos ou de uma pedra preciosa brilhante que parece colada diretamente na sua mão. O mundo da body art está em constante evolução e as tatuagens hiperrealistas podem se tornar a próxima grande tendência. Esses designs podem variar de brincalhões a surpreendentemente realistas, tornando-os ideais para quem deseja expressar sua individualidade de uma maneira única. Então, você consegue se imaginar com uma tatuagem que desfoca as fronteiras entre arte e realidade. Um fato interessante sobre os Gurkhas do exército britânico. Eles têm um dos processos de recrutamento mais difíceis. Todo ano, cerca de 28 mil pessoas tentam entrar para essa equipe de elite, mas apenas cerca de 230 conseguem passar na seleção. O recrutamento acontece em vilarejos nepaleses, onde tradições e testes físicos estão profundamente ligados ao terreno desafiador. Um dos testes mais difíceis é uma corrida extenuante de 2 milhas, durante a qual os candidatos devem subir uma ladeira íngreme carregando uma cesta com 35 quilos de pedras. Não se trata apenas de velocidade, é um teste de força, resistência e determinação. Os Gurkhas, conhecidos por suas habilidades especializadas em guerra de montanha, buscam pessoas capazes de suportar cargas físicas extremas. Completar essa corrida com sucesso abre as portas para se juntar a uma unidade lendária que atua nas condições mais desafiadoras ao redor do mundo. A incrível história da Casa de Windsor. A mudança do nome da família real britânica em 1917 é um fato interessante da história. Originalmente conhecida como Casa de Saxe-Coburgo e Gotha, a família real tinha um nome que destacava suas raízes alemãs, especialmente por causa do príncipe Alberto, marido da rainha Vitória. No entanto, durante a Primeira Guerra Mundial, os sentimentos anti-alemães na Grã-Bretanha aumentaram, levando o rei Jorge V a tomar uma decisão ousada. Ele emitiu uma proclamação mudando o sobrenome para Windsor, referindo-se ao Castelo de Windsor, uma importante residência real. Essa mudança não foi apenas uma troca de nome, simbolizava o desejo de unidade nacional e a rejeição de laços estrangeiros em tempos de conflito. A mudança de nome também ajudou a alterar a percepção pública e a fortalecer a posição da monarquia em um mundo em transformação. Hoje, a Casa de Windsor simboliza não apenas uma dinastia real, mas também a resiliência do povo britânico em tempos difíceis.